Estou aqui, tá? Beleza. Tá joia.
Para finalizar a aula. Oi, quem falou? Lucas, bora? Lucas. Lucas, já terminou o questionário? Falta uma outra, mas aí é questão de dúvida mesmo. Só para ver. Certo. O pessoal já terminou também aí? Vamos fazer o seguinte. Eu Tô vou... respondendo a primeira aqui ainda. Não seria melhor você dar continuidade na aula e depois a gente poder entregar até, tipo, sei lá, até amanhã de manhã ou até sábado? Então, na realidade, o objetivo era discutir agora em aula mesmo, porque eu ia fazer com vocês, deixar vocês participarem para que vocês pudessem ter pontuação. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou passar mais atividades para vocês e eu vou também falar sobre um trabalho que vocês deverão fazer. Aí nós vamos discutir, então, esse questionário na próxima aula, tá bom? Tá. Então tá, só um momentinho. Eu vou compartilhar um outro arquivo com vocês. Só um momento. Tipo assim, eu tô respondendo a primeira aqui ainda naquela... Não, tudo bem. Vamos fazer assim, então a gente otimizar e vocês podem responder. Só um momentinho. Muito bem. Vamos então falar sobre a questão da... Enquanto vocês estão... Alguns não terminaram ainda. É o seguinte, nós teremos aqui um trabalho para vocês entregarem. Neste trabalho, vocês terão uma parte teórica, na qual vocês farão uma pesquisa, né? Farão um modelo como se fosse de um artigo. E uma segunda parte que seria um seminário, tá? Vocês apresentarem o que vocês desenvolveram. Então, a situação é que nós teremos esta nota aqui, no caso, valerá 500 pontos em cada um dos bimestres. Então, ou seja, metade do bimestre possivelmente sairá daqui de uma dessas entregas. O segundo bimestre vale 1.500 pontos das atividades, né, realizadas como se fosse uma atividade em sala, um trabalho, né? Muito bem. Então, vocês vão estar pesquisando sobre temas na área de inteligência artificial. E para que vocês possam desenvolver um experimento sobre o assunto escolhido. Para dar os temas que vocês poderão trabalhar, caso vocês não tenham ainda claro um tema na cabeça, eu proponho alguns temas aqui, né, que vocês poderão usar para que vocês possam desenvolver o artigo de vocês, ou o trabalho de vocês. Então, o objetivo é que vocês façam a pesquisa sobre um desses temas, ou um outro tema que vocês achem mais interessante, que não esteja aqui na relação.
Vocês pesquisarão sobre ele no primeiro bimestre, no dia 30. Então, vocês estariam enviando a parte teórica. O que vocês viram já sobre o estado da arte, sobre este conteúdo. Vocês estariam fazendo, então, um estudo da arte, ver qual a situação que é empregada, como usar o recurso, né? E eu estabeleço esses temas que vocês poderiam usar. Caso vocês tenham um tema novo que não esteja na relação, vocês poderiam estar indicando esse tema. Para avaliar... Volta o slide ali para eu tirar uma foto, por favor. Ah, tá. Da Pode data. tirar, registrar. Da data? Então, dia 30 do 9... 30 do 9 é uma semana antes da prova oficial de vocês, da primeira prova oficial. Esse slide vai ser posto ali na nossa aula também, né? A princípio, não. A gravação ficará. Aí vocês poderão ver a gravação novamente do que nós estamos conversando aqui. Beleza. Certo? Então, essa gravação eu vou postá-la, né? Assim que terminar a aula. Vou postar lá no AVA. E aí vocês poderão reassisti-la. Muito bem. Então, dia 30 é uma semana antes da prova oficial. 30 do 9. E dia 30 de novembro é também uma semana antes da prova oficial de vocês do segundo bimestre, tá? Muito bem, então aqui são os temas que vocês poderão estar pesquisando sobre eles. A pesquisa teórica e a pesquisa prática. Então o seminário, o objetivo dele é que ele tenha uma parte prática. Vocês tentem elaborar um pequeno protótipo do que vocês pesquisaram. Caso o protótipo, caso vocês consigam algum tipo de protótipo bem possível de configuração, vocês poderão utilizá-lo. O que será avaliado de vocês, né? Então, até já tem aqui uma dica de como tem que ser o trabalho escrito de vocês, da primeira parte, né? Então, o que deve ser respondido na introdução? Então, é lógico, vocês farão um texto corrido, não precisa responder tópico por tópico do que está aqui descrito, mas eu quero que o texto, eu lendo ele, eu consiga saber, por exemplo, quando surgiu o que vocês estão pesquisando. Vamos imaginar que vocês estão escrevendo sobre processamento de linguagem natural. Quando surgiu, quem criou, quem começou os primeiros estudos sobre essa área, em qual local foi criado, qual país, né? Qual faculdade, para que serve? Para que serve o processamento de linguagem natural? Vamos explicar para que serve. Isso na parte da introdução. No desenvolvimento, explicar como o projeto vai funcionar, o que vocês vão tentar elaborar aí no projeto da parte prática. Quem usará ou poderá usar, né? Quem usará ou poderá usar este projeto? Onde é que pode ser empregado um projeto vinculado ao processamento de linguagem natural? Isso tem que ser feito ali. E na consideração finais, expor a opinião do grupo. Olha, observem. Então, vocês podem fazer em grupo com 2 pessoas. Expor a opinião do grupo sobre a tecnologia. Aí vocês poderão, como é uma opinião do grupo, vocês poderão citar se vocês acham que vai ter uma vida longa, né? E se vai ter emprego real. Aí vocês vão poder escrever aí. Por que eu falo vida longa? Tem tecnologias que surgiram e sumiram, né? Vamos imaginar, não sei se vocês pegaram o videocassete. O videocassete, ele surgiu, teve bastante emprego, depois sumiu. Quem está sumindo agora é o DVD, né? Os leitores de CD já estão sumindo dos aparelhos. Então, nesse contexto, se ainda tem uma vida útil, né? E tem uma vida longa, uma vida para ser utilizada comercialmente e sem ter emprego real. Então, isso aqui tem que estar no seu trabalho escrito. Você tem que ler e, na introdução, desenvolvimento das considerações finais, eu tenho que ler e identificar as respostas desses questionamentos. Então, o que é nesse primeiro momento, nessa parte inicial, vocês já vão tentar escrever o que vocês pretendem fazer de projeto prático para apresentar no dia 30 de novembro, tá? Então, 30 de setembro, vocês vão mencionar o que vocês querem desenvolver como prática e terão apresentar essa prática no dia 30 de novembro. Ok? Tudo bem com esse trabalho? Entenderam? Beleza. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração queira falar? Eu só fiquei na dúvida em questão a nota, professor. Ele vai valer tanto para o primeiro, tanto para o segundo? Vai Ou valer. a teórica vai valer para a primeira e a prática para o segundo, é isso? Isso, muito bem observado. Então, a teórica valerá para o primeiro bimestre e a prática valerá para o segundo bimestre. Ah, ok. Beleza. Tá bom? E aí,
depois farei para vocês também, hoje ainda não, mas vou mostrar depois para vocês essas atividades que nós iremos fazendo, eu vou já atribuindo nota, vocês já saberão as notas, porque eu vou ter que fazer 3 lançamentos no AVA. Então, nós estamos hoje no dia 27, na primeira semana de setembro eu já farei os primeiros lançamentos de notas no AVA. Como vocês são da avaliação continuada, então todas as avaliações que fomos fazendo, as atividades que vocês forem participando, nós vamos estar citando lá no AVA. Tudo bem? Beleza. Professor, Oi. só uma dúvida em relação ao que o senhor passou aí agora, né, em questão do intervalo. É para enviar para o senhor essas perguntas? Não, eu não quero que envie. Nós vamos discutir, vamos discutir sobre essas respostas na próxima aula. Ah, beleza, ok. Tá? E daí eu já vou anotando quem estiver participando, porque daí nós temos ali 13 questões. Perfeito, né? Vamos ver quantos estarão online, né? Mas cada participação já vai valendo nota, entendeu? Beleza, professor, fechou. Beleza, então tá, jóia. Então, esse trabalho também, a gente vai, então, como vocês observaram, como ele tem uma entrega no primeiro bimestre e uma entrega no segundo, observem aqui, ó, primeiro bimestre e segundo. Então, cada entrega haverá uma pontuação. E aí vocês poderão fazer em grupos. A turma de vocês não deve ser grande, né? Hoje nós estamos aqui com 7 alunos, 6 alunos, né? Vocês têm uma turma de quantos? Sabem informar? Cara, eu não sei informar. Sétima Você em torno de semestre, 12. por exemplo. Porque são 2 turmas, né? Isso. Isso. Sétimo semestre tá 10, 12. Tem gente que nem aparece no grupo para conversar, não sei se está matriculado. Vamos fazer o seguinte, vamos para fechar já hoje, vamos já sair daqui. Vocês poderão fazer com grupos aí. Pode fazer sozinho, não é obrigatório fazer em grupo, hein? Essa questão de trabalho em grupo, acho que é obrigatório, não é obrigatório, tá? Poderá fazer sozinho. Mas aí poderão fazer com um grupo com 3 pessoas. Até 3 pessoas. Tudo bem? Beleza. Ok. Aí no dia da apresentação prática, é evidente que todos têm que falar um pouquinho, né? A ideia é que demonstrem aí. Se o tempo não for suficiente, talvez vocês terão que gravar uma apresentação, aí postariam lá no YouTube e mostrariam, mandariam apenas o link para mim para eu poder assistir a apresentação de vocês do trabalho. Caso, lá no dia 30 de novembro, não tenhamos tempo disponível para apresentação de 15 minutos, tá? Aí vocês fariam um vídeo, postariam no YouTube e eu olharia depois. Acredito que não tenhamos dúvida, né? Ficou bem tranquila essa parte do trabalho, né? Aí vocês poderão, nesse sentido, caso escolham, por exemplo, aplicações com algoritmos genéticos, vocês poderão criar aí, desenvolver um exemplo com codificá-lo, né? Ou seja, colocá-lo em prática uma linguagem que vocês tenham mais interesse. Controle autônomo, vocês podem criar um veículo aí, Arduino, que tenha seus sensores para se locomover sem ficar batendo nas paredes. Então, é um agente inteligente, vocês podem demonstrar que fizeram um protótipo, podem fazer também nesse sentido. E assim por diante, o que vocês acharem mais adequado. Ok? Beleza. Ok. Então tá bom. Então isso aí é nosso trabalho. Vai estar depois lá no AVA para vocês. Deixa eu seguir aqui com o nosso conteúdo. Professor, Oi. nesse trabalho eu posso fazer tipo assim, porque eu vi um artigo aqui que usa um RNC, que ele faz transferência de estilo. A aplicação dele é tipo para filtro de Instagram e essas coisas. E essa transferência de estilo, ela se baseia em, tipo, vamos supor, tem lá a obra de Van Gogh, né? Vincent Van Gogh. E essa RNC, ela consegue transferir o estilo da pintura de Van Gogh para uma imagem tipo sua. Você tira uma selfie e põe ele na rede neural lá e ela consegue fazer essa transferência de estilo, fazendo esse processamento numa GPU. Poderia ser isso ou não? Tem que ser algo novo, algo diferente? Não precisa ser novo não, tá? Vocês, que assim, quando a gente, nesse momento que nós estamos na faculdade, muitas vezes não precisa ser novo. O importante é que vocês façam, para que vocês saibam a dificuldade de se produzir um produto que tenha este recurso. Porque, vamos dizer assim, isso é muito importante no momento que vocês estão na faculdade, que vocês façam projetos até que sejam, já existam no mercado, mas que vocês tenham a noção da dificuldade em produzir esse material. Então, se você tem um artigo, esse artigo, se você conseguir reproduzi-lo, também é interessante, porque você está... Porque todo artigo científico, a ideia é que quando você lê o artigo, você consiga reproduzi-lo, um artigo prático, né?
que você consiga reproduzi-lo depois com a leitura. Então, se você conseguir, é válido sim. Ele usa uma rede neural artificial. Sim. Então, se usa, ótimo. Então, é isso. Outra coisa, né, pessoal? Escolher temas que tenham correlação com a inteligência artificial, né? Não podemos escolher esses temas que eu citei, que eu deixei em aberto para vocês escolherem outros, né? Mas tem que estar no contexto da inteligência artificial, né? Não podemos ser outro tipo de artigo. Tudo bem? Beleza. Muito bem, então nós estamos com essa tela. O objetivo de vocês também é que vocês fizessem a leitura da seção 1.1. Essa seção 1.1, como eu mencionei para vocês, é uma parte introdutória, né? Vou sair de novo aqui. Quando a gente fala introdução, é leitura. Vocês têm que ler mesmo para que vocês tenham possibilidade de discutir sobre o assunto, né? Eu vou dar uma falada inicial sobre a aula da seção 1.1. Só um momento, deixa eu... Muito bem. Basicamente, então, nós já estamos na seção 1.1, quando vocês forem fazer a leitura dessa seção, é uma seção muito parecida com os artigos que vocês já leram aí, alguns ainda não terminaram, mas que estarão por ler. Trata-se basicamente com as características fundamentais da inteligência artificial, né? Então, quando a gente trabalha em inteligência artificial, muitas vezes, o que nós temos que saber discernir, o que é uma inteligência, né? O que nós podemos considerar como inteligência? O que permite uma entidade ou sistema possa ser classificado como inteligente? Então, aqui nós teremos essas noções. Quais as características, possibilidades e limitações de um sistema computacional dito inteligente? Então, esses critérios que nós temos que pensar em responder essas questões e sabendo sempre que a inteligência ela foi observada em algum objeto do mundo real, né? Vamos dizer assim, objetos. Quando a gente fala de objetos, são objetos que são seres vivos, né? Eu acredito que os seres vivos em si, a maioria deles desenvolve um certo tipo de inteligência, alguns mais limitados, e a nossa inteligência que seria a mais plena da espécie que mora, pelo menos, aqui no nosso planeta, né? Então, nesse contexto, o que nós pensamos muitas vezes, inicialmente, a inteligência ela é observada em qualquer ser vivo, ele tem um critério de inteligência. É evidente que quanto mais se avança nesse critério de inteligência, se aproxima mais da nossa espécie humana. E é nesse contexto que sempre a inteligência artificial está interligada. Vocês devem ter visto, dentro do artigo que vocês leram, uma figura que tem a inteligência artificial no meio, e ao redor existem várias áreas de conhecimento interligadas. Então, realmente, a inteligência artificial acaba envolvendo a área de psicologia, a área computacional, a área matemática, estatística, a área lógica, né? E aí nós temos o processamento de imagem, nós temos a parte robótica. Então, todos esses conceitos, eles convergem ali no cerne a inteligência artificial, que é nada menos do que tentar imitar o que é manifestado naturalmente, principalmente na espécie humana. Aí, novamente, aqui nós temos as definições, isso aqui vocês vão ler, nada melhor que uma leitura para resolver essas questões. E, basicamente, né, quando você pensa, nós mesmos, até de forma até automática, né, nós temos alguns itens que são fundamentais para a inteligência artificial, né, principalmente na resolução de problemas. Então, nós temos, para que possamos resolver problemas, nós temos que, no conceito nosso, nós temos que ter o item de aprendizado. Isso aí nós temos já algoritmos que conseguem a capacidade de melhorar o seu rendimento conforme a sua experiência. E essa experiência, quando se trabalha com algoritmos vinculados a dispositivos, o que eu menciono assim, que tenha hardware no processo, nós temos dois mecanismos de percepção, físico e mental, né? Quando a gente fala físico, muitos dos projetos de inteligência artificial, eles terão que ter sensores. Os sensores poderão estar ali conhecendo o ambiente. Então, quando se projeta um sistema de inteligência artificial que vai lidar com a agricultura, por exemplo, você vai ter vários sensores
principalmente vinculados à umidade, temperatura, luminosidade, que influenciarão ali no que a IA vai tomar decisão naquele tipo de ambiente. E quando a gente fala também na percepção mental, aqui sim a gente está vinculando a uma rede de conhecimentos que nosso aprendizado está envolvido. A gente tem que fazer sempre analogia, né, pensando na nossa própria existência, né? Nós também, quando nascemos, não sabemos andar, não sabemos falar, e com o tempo fomos aprendendo a fazer essas atividades. Evidente que falar é uma característica inata da espécie humana, né? Ou seja, só a espécie humana consegue, né, ter esse vocabulário. É evidente que não é uma linguagem formal, como vocês viram lá naquela disciplina de linguagens formais. Na nossa linguagem, ela tem algumas situações que são ambíguas, né? Mas que nós conseguimos aí, via a nossa inteligência, distinguir o que nós estamos conversando ou não naquele momento. Então, essas duas percepções, a mental e a percepção física, né, fazem parte do aprendizado. Então, nós temos isso embutido aí de forma natural no nosso cotidiano e conseguimos, por isso, estar aprendendo, além de treinamentos, né? Quando a gente menciona no aprendizado, existem vários fatores, mas basicamente, quando se fala em inteligência artificial, esses dois itens estariam aí correlacionados no conceito de aprendizado, tá? Então, tudo isso, evidente, para a resolução de problemas. Quando a gente também está na resolução de problemas que é empregado e que usamos a questão da percepção para resolver, temos também os conceitos fundamentais da inteligência artificial na representação do conhecimento. Isso aqui é uma questão interessante, né? Representação do conhecimento leva tempo. E nesse esforço de representar o conhecimento, criou-se um termo chamado ontologia. Está vendo a palavra ontologia? Então, existem ontologias que até quem está estudando inteligência artificial, muitas vezes fica vinculado a criar um conhecimento. E esse conhecimento faz com que estejamos estabelecendo um assunto específico no qual a IA estará habilitada para falar sobre aquele tema. Então, essa base de conhecimento, essa ontologia, é um dos temas bem estudados, porque leva tempo para você estar criando essa base de conhecimento, e isso aqui faz parte para que a inteligência artificial possa tomar decisões e interpretar o ambiente que ela está inserida, né? Fazer as relações e os eventos dentro desse domínio do conhecimento. Pode falar. Essa ontologia poderia ser representada como, vamos supor, você está estudando algo e a partir do momento que você consegue ensinar isso para alguém, ela se encaixa nessa representação de conhecimento ou não? Basicamente o ensinar, sim. Na verdade, evidente que quando a gente monta uma base de conhecimento, o nosso IA estará inferindo sobre ela. Então, ela vai saber, né, identificar o que ela está conversando sobre o assunto. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo do indivíduo. Vou falar já na parte do indivíduo. Quando a gente fala de um indivíduo, na nossa concepção, ele poderá ser abstrato ou concreto. Ou esse indivíduo está em uma determinada localização. Se ele for concreto, observe lá, concreto, quais são as propriedades dele? E o que ele fez, né? Propriedades, ou seja, tamanho, volume, cor e as ocorrências, o que ele pode produzir. Então, na realidade, a ontologia, se nós formos estudar a biologia, eu acho que seria um exemplo mais claro, né? Na biologia, você tem lá os mamíferos. Os mamíferos, existe uma ramificação dos mamíferos, correto? Com essa ramificação dos mamíferos, você pode identificar em algum certo local que lá um cavalo pertence à linha dos mamíferos, correto? Evidente que ele tem vertentes que são diferentes da nossa, mas em algum elo, existe um elo de ligação que possa caracterizar que ele pertença à família dos mamíferos, né? Então, isso é um conceito de ontologia. Você está criando ali uma base de conhecimento em cima de um assunto específico, em que a IA poderá inferir sobre ela para tomar decisões sobre aquele tema. Então, aí você pode, na área de saúde, né, se você cria uma ontologia sobre o tratamento hoje da doença do Covid. Essa ontologia não está pronta ainda, porque a espécie humana não está sabendo ainda lidar com essa patologia. Mas vai chegar um momento que existirá aí uma noção, um estudo sobre ela, e que possamos criar uma base de conhecimento.
e que possa se decidir o que fazer conforme os sintomas forem encontrados no paciente. Entendeu? Essa é a etologia? Mais ou menos. Mais ou menos. Depois vocês vão dar uma lida lá, tá? Mas é basicamente representação de conhecimento. Como representar conhecimento e as ligações entre este conhecimento, né? Então, nós sabemos que os dispositivos móveis eles também têm processamento. Então, eles são vinculados de uma certa forma ao computador, vinculado ao servidor, né? Que tem correlação com outros aparelhos, como os tablets, entre outros. Então, são mais ou menos as situações que você gera uma base de conhecimento, na qual, quando você faz a representação do conhecimento, você consegue extrair dos objetos características, propriedades, as relações entre eles, né? Então, relação de um carro com a estrada, então, carro com garagem, onde guarda o carro, então essas relações é que você estabelece. Lembrando que a IA não tem conhecimento algum, ela é vaga, né? Então tudo isso tem que ser avisado, né? Se o carro é guardado na garagem, um carro na rua, isso até para fazer seguro, né? Quando tem seguro, tem uma perguntinha lá para vocês. Se o seu carro dorme numa garagem ou fora de uma garagem, se você trabalha, ele fica em um local seguro ou exposto na avenida, entre outras situações. Muito bem. O processamento de linguagem natural também é um dos fundamentos da inteligência artificial, né? Então, esse conceito faz com que a ideia básica de um processamento de linguagem natural é que não haja uma conversa formal, né? Mas que o sistema inteligente consiga lidar com as questões ambíguas que nós, humanos, conseguimos fazer de forma bem exagerada, né? Então, temos que a nossa IA tem que estar preparada para a idiosincrasias, né, e imperfeições. Essa situação, a idiosincrasia é o seguinte, é a nossa forma de pensar o mundo, né? Nós temos opiniões, não temos? Eu acho que de vocês aí deve ter opinião sobre time de futebol, sobre política, sobre tecnologia, sobre linguagem de programações, que gostam mais, que gostam menos. Então, tudo isso é de idiosincrasias, né? Ou seja, é um conceito que nós temos, né, em nossa linguagem e de termos afinidade com um tipo de comentários ou situações na nossa vida. Então, isso também é uma arte de estudo da inteligência artificial. Esse é um item muito complexo, que é a questão da criatividade, né? Então, um dos fundamentos que ainda está sendo pensado, mas a criatividade, nós podemos prover aí uma rede neural que vá criar música, né? É possível. Então, quando a gente pensa em criatividade, existem alguns itens que nós avaliamos. Por exemplo, o que a gente pode considerar como criatividade? Algo novo. Exatamente. É inovador e útil? Porque também não adianta ser novo e não ser útil, né? Então, é uma questão de... podemos considerar que exista criatividade quando é uma coisa inovadora e útil. A coisa inovadora, ter criatividade requer que rejeitemos formas anteriores de se pensar sobre a questão. Em computação, na inteligência artificial, para ele independente. O que eu falo é o seguinte, vamos fazer uma análise nossa, né? Eu já aprendi a programar em linguagem Python. Eu não vou mais aprender em Dart, no Flutter. Não preciso mais aprender, né? Então, a gente rejeita usar a criatividade para aprender uma outra questão, porque já sabemos de uma forma de resolver o problema. Isso a IA não vai ter preguiça em fazer, né? A criatividade também surge de um processo intenso de motivação e persistência. Isso é uma questão que, para programar dentro da inteligência artificial, a criatividade, ela vai ter muita referência sobre isso, né? Ela não vai ter problemas de motivação nem de persistência. Mas que a gente, no caso, né, temos uma dificuldade quando estamos criando. A motivação é muito importante, né, para que nós possamos estar estabelecendo uma criação. Né? A criatividade também surge de esclarecimento de uma questão que anteriormente era pouco formalizada ou delimitada. Isso principalmente na área de pesquisa, quando você faz uma pesquisa, um artigo, a ideia é que o artigo, você consiga ler o artigo e você consiga reproduzir o artigo. Isso é um conceito de ciência, né? Por isso, quando a gente pega um livro, o objetivo é que a gente consiga ler o livro e reproduzir o que ele quis passar ali de informação. Então, na criatividade da inteligência artificial, esse fundamento é também relevante, porque ele consegue, então, esclarecer questões, talvez pela sua persistência, que antes poderia ser pouco formalizada ou delimitada via as nossas ações humanas, né? Então, basicamente, a criatividade ela só encontra obstáculos, no caso, cognitivos,
para que possamos interpretar que a IA consiga atingir esses itens aí que eu mencionei, né? Criar coisas que sejam úteis, que consiga rejeitar questões anteriores para que seja produzido. Essa questão da persistência e motivação a IA já terá, isso com certeza. E trabalhará principalmente em cima de formalizar questões que ainda são pouco bem delimitadas. Professor, Oi. é interessante esse assunto, porque me lembrou que a gente está com um Ed, que é o Designer Think, certo? Qual que é o Ed seu? Designer Think, perdão, é isso, Designer Think mesmo. Certo. E aí, esse conceito se remete a, por exemplo, você ter ideias novas, certo? Para poder resolucionar problemas humanos, certo? E quando o senhor está falando, já faz uns 4, 5 slides que a gente está passando por isso, e está falando uma coisa semelhante a isso. Eu vejo que nessa etapa da inteligência artificial, ela está quase um design think perfeito, que seria você conseguir inovar e com efetividade resoluções de problemas humanos. Exatamente. Uma questão que está em alta também, mas isso aí na área comercial, é startups, né? A startup é isso. Se cria uma empresa com o objetivo claro de resolver uma questão, que ela traga um benefício, um produto específico, uma estrutura enxuta, né, para ser desenvolvida. Pode falar. Vale lembrar também que inovador não quer dizer que seja algo novo, mas sim algo que melhore o que já tem, né? Exatamente. Por exemplo, a roda. Alguém fala assim, para que eu vou fazer uma roda? Porra, você vai fazer uma roda melhor do que já tem, uma roda mais leve, uma roda que ajude no consumo de combustível e por aí vai, né? Então, muito assim, bem. Isso é muito bem. Olha só, isso que você falou é muito importante para quem for trabalhar com questões inovadoras, vamos dizer assim. Por quê? Sim. Muitas pessoas falam o seguinte, isso até eu uso como desculpa, né? Geralmente, para que eu vou inventar roda? Existe aquela frase famosa, para que eu vou inventar roda? Já criaram, né? Sim. Eu vou pegar o software de terceiro e vou usar no meu, para que inventar roda? Aí eu falo o seguinte, então, os chineses pegaram a roda, inventaram uma mais barata, né? Conseguiram melhorá-la, inventaram mais barata e ganharam o mercado todo, né? Estão em todos os locais os chineses. Pois é. Então, nós temos que, até por isso, o Brasil não importa muito tecnologia, a gente pensa em sempre que o dos outros é melhor, né? Quando a gente vai, comprei uma questão, meu importado, é melhor, né? Então, essas situações que a gente tem que quebrar esse paradigma. E quando alguém for propor, desenvolver um software, podemos até pegar de terceiros, no GitHub, e melhorá-lo, né? Mas não ficar só usando de terceiro, tentar elaborar coisas novas, fazer ajustes e lançar um produto diferenciado, mesmo que existam concorrentes, mas o objetivo é sempre ser melhorado. Basicamente, acho que qualquer produto pode ser melhorado, né? Não acho que nós não podemos esquecer disso. Diga. Qualquer produto pode ser inovador, né? Exatamente. Vendo uma visão diferente, resolve. Isso também sobre somente utilizar, né? Somente usar e não inovar é uma questão muito cultural, principalmente aqui no Brasil. Várias coisas que nós usamos hoje tem sim um potencial de melhora, poderia sim ser melhorado, mas a gente prefere apontar o erro e ficar reclamando dele do que tentar resolucionar ou até mesmo inovar, né? Aquela coisa que já está sendo utilizada. E temos medo, né, assim, muitas vezes, mas a empresa X lá já é grande, ela está desenvolvendo, mas não tem importância, pode tentar fazer uma coisa um pouquinho melhor, né? Nós não podemos achar que já está tudo resolvido. Tem muita coisa a ser inovada, muita coisa a ser criada, né? A melhorada, mesmo que já exista, pode ser processo que você vai melhorá-lo, e aí com isso você terá no caso nosso, eu, por exemplo, penso que o sucesso ele está vinculado a questões de estar bem com o seu trabalho e financeiramente, né? As duas coisas são fundamentais, eu acredito, para ter o sucesso. Mas é isso, eu acho que essa possibilidade de criatividade da IA, podemos até criar algum mecanismo dela tentar procurar uma coisa que nós não estejamos vendo, né? Até alguém citou anteriormente sobre a questão de bolsa de valor, de trabalhar com questões financeiras, que existem robozinhos que ficam esperando ali um momento para dar uma sugestão que pode ser usada para fazer alguma ação, né? Existem também IAs que possam testar. Hoje, muitas vezes, não sei se vocês observaram, nós estamos com uma corrida para resolver a questão do vírus, né? O vírus contra a patologia Covid. E esse vírus, o primeiro teste, hoje em dia, é todo feito computacional. Existe uma IA que vai testá-lo primeiro computacionalmente, para depois ele ser testado in vitro, que é já o teste
já com o vírus vivo, mas em um ambiente controlado, para depois passar para o teste em animais e talvez depois em humanos, né? Mas o primeiro teste de qualquer experimento muitas vezes ocorre computacionalmente. Então, as simulações são importantes para você procurar aí um ajuste de um produto ou de uma solução que vocês queiram propor. Então, usando a IA também pode ajudá-los. Muito bem, vamos voltar aqui. O que eu vou querer que vocês façam neste momento? Como eu falei, essa primeira sessão é de leitura, né? Então, a leitura vocês terão que responder algumas questões. Observem aqui, histórico da inteligência artificial. Então, aqui nós temos esse histórico, no qual vocês vão estar escrevendo sobre cada um desses temas que estão aí descritos. Então, lá, vocês vão escrever desde o antropomórficos, silogismo, até o 1989, sua criação do Alvin ali. Vocês vão escrever sobre eles. O que está descrito aí nesses itens, todos eles, vocês encontrarão no livro de vocês, tá? Mas eu quero que vocês leiam e redijam aí o que cada um dos itens está sendo mencionado lá, né? Por exemplo, o Alan Turing, o teste de Turing, né? O que ele serviu, vocês vão escrever, né? A tese de Church-Turing e John von Neumann, né? O computador tem uma ligação direta com essa pessoa aqui também. Então vocês vão ler isso, aliás, vão pegar esse slide aqui, se quiserem fotografá-lo aí, e vão responder isso aí também para a gente conversar na próxima aula. Mas isso aí a gente não vai precisar hospedar em nenhum lugar, não, né? Enviar em nenhum lugar. Não, isso aí a gente vai conversar na próxima aula também. E aí vocês vão poder... Eis aqui a pesquisa em si, a gente pode conversar. Aí vocês vão falar para mim o que vocês acharam mais interessante aí desses itens e o que... Se tem correlação, todos, lógico, tem correlação com a inteligência artificial, mas qual nós podemos considerar os mais relevantes desses itens aqui para a nossa inteligência artificial? Esse de von Neumann aí, acho que é interessante, cara, já visto que a arquitetura computacional atual é dele, né, baseada no modelo dele, então... Exatamente. E você que gosta de rede neural artificial, esse McCulley e o Pitt, o item acima, você vai ver que tem correlação com o seu item que você mencionou. Eu vou dar uma lida. Isso, vão lendo esse, porque aí vocês teriam essas ideias aí do que cada questão encaixa. Quando você olha muita coisa, tipo, sempre quando você vê um artigo assim, é meio que superficial falando de uma coisa específica. Você não vai, tipo, tendo acesso a temas como esse, que é justamente agora que a gente pode ver, assim, como que... O que é o silogismo? Silogismo de Aristóteles. O que vem a ser isso, né? Vocês vão ler lá. É uma questão que está ligada hoje em dia na lógica, mas vocês verão que isso faz parte também do processo, né, de desenvolvimento de uma inteligência artificial. Muito bem, pessoal. Aí temos também esse testezinho aqui, que vocês poderão estar fazendo uso dele. Temos um algoritmo aqui, Minimax. Esse TikTok aqui é o jogo da velha, né, que vocês farão ali, caso queiram fazer um teste. Tem esses sites aqui de processamento de linguagem natural. Eu acho que eles estão disponíveis ainda para vocês testarem a questão da linguagem natural. E por último aqui, o item aqui sobre as assistentes pessoais que estão em uso no momento. Essa Bixby, né, da Samsung não pegou muito bem, né, mas o OK Google, Alexa, Siri, a Siri, né, e a Cortana na Microsoft estão bem. No caso, a Alexa da Amazon, não sei se vocês estão sabendo aí, mas o dono da Amazon já parece que foi a primeira pessoa a alcançar mais de 200 bilhões de dólares na conta, né? Uma fortuna astronômica, né? Eu vi. Fala comum, velho. O Bezos. Oi? O Jeff Bezos. Exatamente. Então, todos esses itens aí, basicamente, assistentes, estão vinculados a quê? A treinamentos de redes neurais artificiais. Elas estão ficando cada vez melhor, conforme o tempo vai passando, conforme elas vão analisando mais informações, elas vão melhorando esses assistentes pessoais, né? Até que elas possam se materializar aí em um robô, né, que possa se locomover. Tá que eles já se locomovem conosco via dispositivos móveis, né, mas talvez a espécie humana terá maior baque. Oi? Tem um robozinho que é para... Eu tava vendo isso hoje, que ele é tipo um assistente cognitivo para bebês.
Ou seja, tipo, ele vai, tipo, perguntando coisas pro bebê pra, tipo assim, estimular ele a fazer coisas, tipo, andar, correr atrás do robozinho, algo assim, entendeu? Justamente para isso, já tem já essa tecnologia. Ah, tá. Tem também, vocês devem. Tem o robozinho, tem um também que está bem mais desenvolvido um pouquinho. Só deixa eu ver aqui se ele vai aparecer para vocês. Não que eu queira fazer propaganda, né? Já fazendo? Mas aqui a Honda, ela tem aqui, ó, o Asimo. Já ouviu falar sobre o Asimo? Não, esse não. Eu Esse já devo aqui ter visto, mas só que faz tempo. esse aqui é bem interessante, tá? Se vocês derem uma olhada assim nesse Asimo, ele é já bem, vamos dizer assim, tá bem evoluidinho, né? E é da Honda, né? Da produtora de veículos aí. Não sei porque eles também não estão investindo tanto em carros autônomos, que a Tesla investe mais, né? Mas o Asimo, lá o Asimo. Aqui tem as demonstrações dele. Opa, dele andando. O áudio sai para vocês? Tá aparecendo aqui. Tá Mas bom. o áudio não Não, o aparece. áudio não. O áudio não Não, aparece, não, o não. áudio não. Aí ele aí andando. Bebendo um suco verde. Então ele fazendo aí. Tá tendo um áudio aí, mas ele tá mostrando o histórico dele, como é que ele foi desenvolvido. Ó, na década de 80 começou a mexer com ele já, né? O desenvolvimento dele. E ele tá em constante evolução ainda, né? Já tá locomovendo ali como aí caindo. É natural, né? Mas é isso, uma parte interessante aí da evolução dele, mostrando aí até os dias atuais. Vou avançar aqui já para vocês já. Aqui já passou demais. Aqui já. Eu acho que aqui não trouxeram para o Brasil ele ainda, mas está por vir. Mas é isso. Então já temos alguns assistentes. Esse daí já se locomove, né? Já está mais. Só que ele não é citado no nosso livro. Mas o Asimo é bem interessante. O estado atual que ele está no momento. Já está. Não sei se já está sendo comercializado, tá? Mas já está próximo disso. Muito bem. Então, para encerrar aqui nossa aula de hoje, na verdade, eu quero só que vocês leiam, respondam essa primeira questão apenas, tá? Já respondi. Já sabe quem é? Asimov? Peraí. Hã? Qual question? Já sabe quem foi Isaac Asimov? Não, essa aqui não. Porque tá tipo um negócio cinza na tela. Tá cinza? Vou compartilhar de novo. Peraí, só um momento. Talvez tenha alguma interferência aí do vídeo, né? Só um momento. Vou compartilhar novamente. Porque se for a questão 1 daquela lista 1 lá, eu já resolvi. Não, é outro questionário já é. Sim, Asimov. Alguém sabe quem é ele? Pelo nome é russo. Não. Pelo nome o pessoal conhece a Smirnoff, né? Esse aí, Asimov, eu acho que é novo, professor. Que pinga é essa? Viu o Mov ali, opa, já é russo, porque eu lembro da minha Smirnoff, da minha balalaika não. Mas muito bem, vamos ler sobre isso aqui, tá? Essa primeira questão, só que eu quero que vocês façam uma pesquisa e vocês vão conversar comigo também na próxima aula. Beleza. Então, só vamos recapitular aí. Vocês têm o questionário aí sobre os 2 artigos, correto? Positivo. Vocês têm esse histórico da inteligência artificial que vocês vão redigir aí um breve contexto de cada um dos itens que estão aqui em tela. Beleza. E vocês vão apenas responder essa primeira questão para mim. Asimov foi um escritor bioquímico norte-americano nascido na Rússia. Não, autor de já foi no Google aí? E divulgação científica. Ele é considerado um dos mestres da ficção científica, junto com Robert A. Heinlein e Arthur C. Clarke. Para a próxima aula.
Guarda aí para a próxima aula. Guarda, exatamente, aguarda aí. E aí você vai ver qual foi sua produção, o que ele produziu aí que foi interessante. Aí depois vamos responder isso aí, tá? Beleza. Mas é isso, pessoal. Eu vou tentar, então, vocês observarem. Em alguns momentos práticos, a gente vai tentar passar para a próxima aula, né? Mas é fundamental que vocês participem, tá? Para que a gente consiga evoluir. Para que a aula também não fique monótona, né? Porque se a gente ficar só falando, vocês não sei se suportariam tão bem só a fala, né? Então, eu acho que hoje foi uma aula boa, vocês participaram bem. Então, se a gente conseguir manter nesse nível aí, eu acho que será bem produtiva a nossa disciplina. Fechou. Ele criou o livro que originou o filme Eu, Robô. Muito cara, bem. Viu? Agora vocês já vão começar a falar de um outro nível. Quem perguntar de inteligência artificial para vocês já sabe até falar de autores. E ele criou esse livro e criou vocês vão ler ele criou as leis que ele criou aí. Depois você vai ler. O robô não pode ferir o humano. O robô deve obedecer ordens. O robô pode proteger o robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção Exatamente. não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Basicamente é isso. Assiste o filme, mano. Muito bem. Então é isso, pessoal. Então a nossa aula de hoje vai encerrando então por aqui. Na próxima aula, então, vocês leiam, tá? Olha só, vocês têm que ler na próxima aula também a seção 1.2, tá? Além de vocês lerem 1.1, para vocês responderem aquele histórico ali, apenas relatando sucintamente que cada um daqueles marcos tem no histórico da IA, e vocês também estarão aí lendo a seção 1.2 para que nós possamos discuti-la na próxima aula, tá bom? Fechou, professor. Então tá, joia. Então... Caraca, mano. Então tá, joia. Fechou então, professor? Fechou. Uma boa noite para vocês, pessoal. Aí a aula vai estar gravada lá no AVA, tá? Para vocês terem acesso. Beleza. Beleza. Então tá, joia. Uma boa noite para vocês e até semana que vem. Falou, boa noite.